Ô, Jebson. Oi. Da TI aí, pode ligar. E só dá um ok pra gente ter certeza que começou. Pronto. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui a participação da Solange, que é presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, ou Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo, né, ex-presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, doutor Eymar, que é advogado, com especialidade na área trabalhista, e é uma grande figura na área da defesa dos direitos humanos e direitos trabalhistas, e o deputado Carlos Veras, que vai estar aqui abrilhantando o nosso debate, principalmente com relação aos projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados, que são vários, né, deputado? E agradecer a participação de todos, né, agradecer o apoio técnico do Conselho Federal de Enfermagem, que está dando toda a base técnica para a gente nesse momento. O nosso tema de debate hoje vai ser sobre a insalubridade, o direito da enfermagem à insalubridade e aos equipamentos de proteção individual, tá? Dois temas que estão sendo debatidos com muita frequência nas redes sociais, e os debatedores aqui têm grande experiência e conhecimento nessa área e vão trazer um conhecimento que vai ser de grande importância e relevância para a gente, ainda mais com essa grande quantidade de fake news que estão circulando por aí com informações erradas e de forma que está perturbando a paz social. Então, nós teremos de 1 a 1h30 de live, tá? Os participantes irão debater sobre os dois temas. Quem estiver participando da live pode fazer perguntas no YouTube, que a gente vai estar canalizando essas perguntas, sintetizando-as e passando para os debatedores. Tá? Agradeço mais uma vez terem participado do convite, doutor Eymar, deputado Carlos Veras, doutora Solange, tá? E a gente vai iniciar o debate deixando os nossos debatedores se apresentarem aí, começando pelo doutor Eymar. Pode se apresentar, doutor Eymar. Bom dia, Jebson, bom dia, Solange, Carlos Veras, prazer estar aqui com todos vocês, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Do que eu entendi do nosso debate, eu faço uma apresentação geral agora, depois é que nós entramos propriamente no tema, é isso, Jebson? O senhor pode se apresentar, doutor Eymar, formando a sua característica profissional, o seu trabalho, ok? Tá ótimo. Bom, eu sou José Eymar Loguércio, sou advogado na área trabalhista e sindical há várias décadas, né? Tenho acompanhado muito de perto todas essas mudanças, porque minha atuação profissional é aqui em Brasília, e junto especialmente ao Tribunal Superior do Trabalho, Supremo Tribunal Federal, participei dos julgamentos recentes das ações que foram ao Supremo questionando as medidas provisórias 927 e 936, falando em nome das centrais sindicais. Tenho acompanhado também pelas centrais sindicais, especialmente pela CUT, o debate no Congresso Nacional sobre a conversão dessas medidas provisórias. E, antes disso, uma atuação, inclusive, em defesa de muitos processos de enfermeiros, especialmente do Sindicato de São Paulo, e ao tempo que a Solange era da Federação, também em processos junto ao Tribunal Superior do Trabalho. E também dou aula em pós-graduação, fiz meu mestrado aqui na UNB
e esse universo, para mim, do trabalho é um universo sobre o qual eu estou inteiramente jogado nele, porque a minha atuação profissional sempre esteve ligada a direitos humanos e trabalho. Então, esse momento, especialmente, é um momento em que o trabalho volta, né, à cena. E não que ele estivesse fora, mas nós tínhamos uma enorme dificuldade de falar exatamente dos mais vulneráveis, do problema da precarização. Isso tudo com a pandemia é um momento especial para que a gente enxergue isso, né? Enxergue todos esses trabalhadores e trabalhadoras que são essenciais e que nós abandonamos, a certo modo, do ponto de vista da mídia maior ou do senso comum, que meio que transformou esses precários e o trabalho precário em normal, né? E eu digo, não tem nada de normal isso, é o nosso momento para discutir isso. Então é um prazer estar aqui, Jefferson, Solange e Carlos Veras. Agradeço. Deputado Carlos Vera, por gentileza. Bom dia especial a todas as companheiras, os companheiros, de cumprimentar, Jefferson, cumprimentar o companheiro Elimar, cumprimentar a companheira Solange. Eu sou sertanejo, sou agricultor familiar, dirigente sindical da minha federação, da Federação aqui dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a nossa FETARP. Fui presidente da CUT por 2 mandatos, onde tive a oportunidade de conhecer a Solange, de conhecer o Eimar, conhecer muitos companheiros e fazer muita amizade com o conjunto da classe trabalhadora. Atualmente, exerço a função de deputado federal pelo meu partido, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, o PT, aqui de Pernambuco. No parlamento atuo em 3 comissões, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Trabalho e Serviço Público e a Comissão de Direitos Humanos. Atuei firmemente também em outras comissões, as comissões especiais, exemplo da comissão especial que analisou a criminosa proposta de reforma da Previdência, do marco legal do saneamento básico, atuamos também nas comissões externas, inclusive do derramamento do óleo aqui no Nordeste, que prejudicou o nosso turismo, os nossos pescadores, a população como um todo. E temos atuado no Congresso Nacional com uma pauta, a pauta em defesa da classe trabalhadora, em defesa do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, porque afinal foi para isso que os trabalhadores e trabalhadoras me concederam esse mandato para representá-los aqui no Congresso Nacional. Solange, com a palavra. Ativa o teu microfone, Solange. Verdade. Bom dia, Jefferson. Bom dia, doutor Eimar, que a gente já trabalha aí junto, como o senhor mesmo disse, há longa data. Bom dia, deputado Carlos Vera, que eu já conheço também de longa data, desde o movimento sindical, antes de ser deputado. E dizer que, para mim, enquanto presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e diretora da Federação Nacional dos Enfermeiros, é sempre um prazer poder falar sobre assuntos que interessam a nossa categoria, que interessam a população no geral, porque, na realidade, insalubridade e direito do trabalho é uma coisa que envolve toda a sociedade, né? Então, queria me apresentar, sou enfermeira há 32 anos já, advogada, enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, e agora estou fazendo meu mestrado em direitos humanos em direito internacional, falando um pouco sobre refugiados, que foi um campo que eu consegui, que eu comecei a conhecer e me envolvi e me apaixonei, né? Hoje mesmo estava fazendo minha inscrição, porque amanhã vai ter um debate internacional sobre as condições que os refugiados estão enfrentando por conta da questão da pandemia no mundo, né? Então, eu acabei me apaixonando. Hoje, falando aí sobre direito do trabalho, sobre insalubridade, e vamos trazer para o nosso público depois a questão do desgoverno que nós vivemos, que inclusive ataca nesse momento as normas regulamentadoras, que são aquelas que protegem os trabalhadores, né, em todos os âmbitos. Então,
Nós temos bastante coisa para debater, espero que vocês gostem, né, quem está nos assistindo, e vamos aí, estamos firme e forte na luta para garantir direito dos trabalhadores. Bom, falta o coordenador se apresentar, né? Meu nome é Jebson, atualmente presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Acre, sou enfermeiro há quase 18 anos, também sou advogado, especialista em Direito do Trabalho e pós-graduando em Direito Administrativo. Fui diretor do Conselho Federal, na parte de tesouraria, por 6 anos, fui presidente também do Conselho Regional de Enfermagem do Acre por 2 mandatos. E hoje eu estou aqui com a grata satisfação de estar coordenando esse grupo seleto de pessoas que têm conhecimento e precisam passar esse conhecimento de alguma forma, e esse é um canal especial que a gente tem via Conselho Federal de Enfermagem, né, e de antemão a gente agradece o presidente do CONFEM, doutor Manuel Carlos Neri, por ter nos autorizado a usar essa plataforma do Conselho Federal de Enfermagem para que a gente possa estar divulgando essas informações para todo o Brasil e para os profissionais de enfermagem especial. Meu muito obrigado a todos vocês por ter aceitado o convite mais uma vez. Agradeço aos profissionais de enfermagem que estão assistindo agora nesse momento a live. Eu acho que vai ser muito importante vocês estarem participando. Eu já vi algumas perguntas aqui serem apresentadas aqui. A gente vai estar filtrando e colocando aqui no grupo. Eu vou iniciar pela... hoje a gente vai começar a live pelo doutor Eymar. O doutor Eymar vai estar discutindo sobre a questão da insalubridade e também sobre a questão do direito do profissional de enfermagem aos EPIs, que é um tema que está em grande relevância, em debate aí nos meios sociais e nos grupos de enfermagem. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Eymar. Doutor Eymar, o senhor tem 10 minutos para fazer sua exposição, ok? E os demais também vai seguir essa ordem, depois o deputado Carlos Veras e, por último, a Solange. Ok? Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Eymar. Bom, vamos começar da seguinte forma. Vou dar um panorama, não sei quem está nos ouvindo o que sabe sobre esses temas, então vou passar um pouquinho por eles e para a gente chegar no problema atual, né? Nós vamos tratar de 2 assuntos fundamentais aqui, que é proteção da vida, né? Proteção da segurança no trabalho, e é importante para a pessoa que está trabalhando, mas também, como já disse a Solange, todos nós temos que nos envolver com esse tema, porque ele é um tema sensível, né? Especialmente num momento como esse, que é um momento de pandemia, em que esses profissionais estão mais à frente, estão mais sujeitos, portanto, aos riscos da atividade, né? Em tempos normais, já há determinadas atividades profissionais que têm mais risco. E, portanto, nós temos uma antiga regulamentação e uma excelente regulamentação, inclusive, que são as normas regulamentadoras no Brasil, tecnicamente amparadas, que tratam desse conjunto de garantias para a rigidez dos locais de trabalho, né? Para a proteção do profissional que atua em situação de risco. Na Constituição Federal, nós temos vários dispositivos que tratam da proteção da saúde. E dizendo muito explicitamente no artigo 7º, né, que são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição de vida, o direito aos adicionais de periculosidade, insalubridade ou penosidade na forma da lei. Os adicionais de insalubridade e periculosidade, eles estão definidos na CLT. E aqui já tem um problema para o setor de saúde, né? Porque há vários regimes jurídicos convivendo no setor de saúde. Então, nós temos servidores públicos federais, nós temos servidores estaduais, nós temos servidores municipais, nós temos empregados por regime de CLT também em hospitais e empresas privadas. Então, aqui nós já temos que imaginar o seguinte: quando a gente fala de insalubridade, de periculosidade e de penosidade, em geral nós estamos falando da regulamentação da CLT. Há muitos outros profissionais que estão à margem da CLT e que sequer têm uma legislação local, municipal, que os proteja. Então, esse já é um ponto lá para a gente
conversar mais adiante, sobretudo no setor de saúde pública, em que há trabalhadores no mesmo ambiente em vários regimes jurídicos diferentes, né? E isso também tem que ser observado. Tem até situação em que, no mesmo hospital, você tem empregados diretos, empregados terceirizados, enfim. Então, essa complexidade aí da relação de trabalho no setor de saúde, ela também é um ponto para a gente conversar mais adiante. Vou deixar ali para a gente depois desenvolver um pouquinho. Então, o que é a insalubridade? A insalubridade, pela CLT, ela está assegurada para profissionais, em especial, né, no caso da saúde, para os trabalhadores e trabalhadoras que estão expostos a determinados agentes nocivos à saúde, né? E pela legislação, os percentuais a receber são de 10%, de 20% ou de 40% sobre o salário mínimo. Houve um período em que houve uma polêmica sobre a base de remuneração do adicional de insalubridade, tendo em vista que a própria Constituição tem lá um dispositivo que não permite vincular a remuneração a salário mínimo, mas essa polêmica se desenvolveu ao longo dos últimos anos, chegou até o Supremo, o TST havia definido que a base do salário, do adicional de insalubridade, era o salário base, né? Mas o Supremo depois acabou julgando que, até que venha uma nova legislação, o salário mínimo continua sendo a base sobre a qual incide o percentual de insalubridade, né? É possível que acordos e convenções coletivas tratem diferente esse tema, ou que, por exemplo, uma legislação municipal ou uma legislação estadual trate também diferente esse tema. Aliás, ela deveria tratar diferente, não deveria vincular ao salário mínimo mais. Toda nova regulamentação deveria partir de outra base, que é a própria base de remuneração. Então, uma questão sobre remuneração é esta. Esse é o sentido do adicional de insalubridade. O de periculosidade, por sua vez, só para a gente comparar um pouquinho, ele é sobre o salário, sobre a remuneração da pessoa, sobre o salário base da pessoa. E ele é 30%. Quem recebe periculosidade? Quem trabalha com inflamáveis, ou mais recente, a eletricidade, setor elétrico, ou mais recentemente, os casos em que trabalham com segurança, né? Então, trabalhadores da área de segurança. E o penosidade? Tem também na Constituição esse termo, adicional de penosidade. O adicional de penosidade, ele nunca foi regulamentado, né? Tem vários projetos tramitando na Câmara há alguns anos, tentando conceituar a penosidade, né? Mas nós não temos este conceito estabelecido em lei. A penosidade surgiu naquele tipo de trabalho em que o trabalho tem uma característica, digamos assim, que não é o risco por agente nocivo à saúde, não é o risco de um inflamável ou do elétrico, mas é o próprio trabalho, ou seja, é a própria característica do exercício de determinada profissão, né, que levaria a essa condição de penosidade, portanto, um acréscimo remuneratório em função daquele período. Então, esses adicionais, eles estão vinculados a uma situação especial em que esses trabalhadores estão colocados, né, e que exigiria, portanto, um adicional sobre a remuneração normal dele, tendo em vista os riscos que ele suporta, né? Riscos que, em geral, né, do ponto de vista econômico, quem suporta é a empresa, mas nesse caso nós estamos falando de risco de vida, de saúde, que é um bem sobre o qual, digamos, nós diríamos, olha, é um bem que não tem sequer um valor, né? É um bem que tem um valor em si, o valor da vida. Então, ao transformar esse risco em um valor econômico, o que está se querendo dizer? Primeiro, valorização daquele profissional que está ali, porque ele corre um risco adicional que outros profissionais não correm. Estou dizendo isso porque a pergunta é sempre a seguinte, mas nós vamos transformar uma proteção à saúde em dinheiro, em valor? Qual o sentido disso? Bom, esse adicional, ele não exclui, e isso é importante deixar muito claro, a exigência e obrigatoriedade de fornecimento de equipamento de segurança e de ter o local de trabalho sempre em condição
de proteção à vida e à segurança dos profissionais que estão ali, mas também de quem frequenta aqueles lugares, né? Então, o adicional de insalubridade, ele não exclui a obrigação da proteção ao local de trabalho. Ele valoriza, digamos assim, um momento em que aqueles trabalhadores atuam em condições que outros trabalhadores não atuam. Por isso que ele é considerado um adicional, né? Ele não faz parte, digamos assim, do salário direto, né? Ele é um acréscimo para lembrar aquelas pessoas que elas trabalhem, também aos seus empregadores, né? Que aquelas pessoas trabalhem em condições especiais. Então, nesse momento da pandemia, é claro que todos os profissionais da área de saúde estão muito mais sujeitos a riscos do que os profissionais que não estão envolvidos naquela atividade. Eu, por exemplo, estou aqui na minha casa, sou um advogado, continuo prestando serviço, participando de reuniões, participo de videoconferência junto ao tribunal, mas tenho na minha atividade muito mais segurança do que aquele profissional, evidentemente, que está dentro de um hospital, está na linha de frente de um atendimento num momento como esse. Então, esse já é o primeiro ponto importante a ser observado. Esses adicionais, eles já existem, especialmente o adicional de insalubridade. Eles, nestes momentos de pandemia, eles podem ser, ou talvez eles devam ser valorizados, tendo em vista a exposição muito maior desses profissionais, né? Sujeitos, inclusive, a uma pressão psicológica muito mais acentuada, né? O que causa, de fato, uma série de consequências do ponto de vista da sua saúde física e mental. Então, não é substituir a proteção por um valor econômico, mas o valor econômico, ele tem um sentido protetivo nesse caso também, porque ele sinaliza que aqueles profissionais estão trabalhando em condições muito adversas, né? E, portanto, eles precisam de uma proteção, que são os equipamentos de proteção, que são os equipamentos coletivos de proteção, porque tem os equipamentos individuais e os coletivos, né? Então, a limpeza, os equipamentos que são colocados, que impeçam, por exemplo, no caso de atendimento bancário, estão sendo colocados, ou de atendimento a público, os acrílicos, enfim, o distanciamento, todos esses fatores, digamos assim, que interferem no ambiente de trabalho, eles são importantes e são obrigatórios que sejam mantidos. Então, para ir finalizando, porque eu já devo estar no finalzinho dos meus 10 minutos iniciais, nós temos duas questões. Uma é o financeiro, ou seja, o adicional que é devido e que tem este sentido, quer dizer, ele valoriza naquele momento uma atividade, mas não é só isso, ele também sinaliza que aqueles profissionais trabalham e atuam numa atividade de risco e em determinadas condições esse risco se potencializa, por mais que se ofereça equipamento de proteção individual, o risco não está excluído, porque o equipamento teria, em condições normais, por exemplo, quem trabalha em área com ruído, se coloca determinado equipamento, e se o equipamento é eficiente, ele pode diminuir ou até mesmo anular, embora anular seja muito difícil. Mas aí há uma correspondência entre o tempo de exposição, o tipo de equipamento a ser oferecido, tudo isso é tecnicamente examinado. Existem normas que tratam disso, saber se o equipamento protege, o quanto ele protege e o tempo máximo de exposição. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de um momento em que todos esses profissionais estão super expostos, ainda que recebam todos os equipamentos de proteção. Então, a obrigação do pagamento do adicional. Segundo, a questão da obrigatoriedade da manutenção do fornecimento dos equipamentos, que esses equipamentos sejam eficientes, né, e que esses equipamentos sejam certificados, e o tempo de exposição. Quer dizer, o tempo de exposição também é outro fator importante que nós podemos conversar um pouco mais adiante. E, por fim, encerrando mesmo, essa questão das diferentes legislações, né? Há alguns projetos de lei no âmbito do Congresso tratando dessa questão para os profissionais de saúde, né?
seria importante que eles fossem aprovados, né? Seria importante que eles fossem examinados, mas também nós temos que pensar no que tem acontecido nos estados e municípios, né? Para servidores municipais e estaduais também sujeitos a uma legislação especial, não necessariamente a CLT, não necessariamente, portanto, a uma legislação federal, mas que também estão sujeitos a esses mesmos ambientes insalubres e ao pagamento ou não desses adicionais. Então, fico por aqui e depois deixamos aí para o debate, para as perguntas, fico à disposição para a gente esclarecer pontos e dúvidas. Obrigado, Jebson. Eymar, foi muito esclarecedor sua fala e tem umas perguntas aqui que já colocaram, mas vou deixar para o final, tá? Para o debate. Vou passar agora para o Carlos para fazer a explanação aí, principalmente sobre os projetos de que estão entrando no Congresso Nacional e o que tem feito o Congresso Nacional para acelerar o processo de votação e aprovação desses projetos de lei. Funciona agora. Tá. Obrigado, Jefferson. Cumprimentar novamente a todos e a todas. Eu vou passar alguns projetos de lei que o Congresso Nacional, que a Câmara Federal tem atuado, porque no meio dessa pandemia, com todas as dificuldades que temos, com toda a criminalização do Congresso Nacional, mas tem sido a Câmara Federal quem tem tido alguma iniciativa para tentar aprovar alguns projetos de lei que possibilite a população, como um todo, superar com mais dignidade essa pandemia. Foi assim com o crédito emergencial, assim com o projeto de lei de auxílio aos estados e municípios. Infelizmente, o ponto fora da curva de tudo isso tem sido o próprio presidente Bolsonaro, que tem atuado de encontro às medidas adotadas pelo Congresso Nacional e pelas próprias organizações da saúde, né? Pela própria OMS. Ele vai na contramão de tudo que o mundo vem fazendo para poder a população dos seus países poder superar com o mínimo de dignidade essa pandemia, né? Ele trata a população com muito pouco apego à vida. Então é importante destacar o papel do Congresso Nacional que vem se debruçando sobre esses temas. Nós temos o projeto de lei de número 1826 de 2020, que trata sobre o seguro de vida, né, auxílio à atividade de risco, salário profissional convocado, pensão a cada um dos dependentes de profissionais da área da saúde ou de atividade auxiliares, essenciais ao combate à pandemia, que venha a falecer em decorrência do Covid-19. Isso é algo importante que vai, inclusive, doutor Eymar, de contraponto à medida provisória 927, que o presidente da República emitiu, ainda bem que derrubamos ela no Supremo Tribunal Federal, com a atuação do senhor muito forte sobre isso, que era que o profissional da área da saúde, né, os profissionais que viessem a falecer em virtude do Covid-19, eles teriam que provar que a contaminação do Covid-19, ou da Covid-19, foi contraída no seu local de trabalho. Ora, você está trabalhando num local onde você está cuidando dos infectados do Covid-19. Qual é a lógica? Ele vai ter que provar, foi aonde? Foi no isolamento que ele está? Foi no transporte que ele pegou? É claro que foi no seu local de trabalho. E o que é que isso tem a ver? Se não for considerado como uma doença adquirida, inclusive no seu local de trabalho, na hora que os familiares vão ter direito à pensão, se não for considerado como uma doença adquirida no local de trabalho, só tem 60% do valor da pensão. Para ele ter os 100%, ele precisa realmente ser comprovado que foi no local de trabalho. E o governo federal colocava que o profissional tem que provar que foi. A família teria que provar. Isso é um absurdo, isso é um atentado contra os nossos profissionais que estão aí na luta, no combate ao Covid-19. Esse projeto tem pensado, inclusive, outro projeto, o PL 2007-2020, ele está pronto para ser votado no plenário da Câmara, estamos aguardando só que ele seja indicado e que seja colocado na pauta para a gente poder votar. Nós temos outro projeto, o 1562-2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras
inclusive nós apresentamos pela bancada do PT uma emenda para que a obrigatoriedade da máscara seja para todos e todas e que seja concedida de forma gratuita para todos os profissionais que estão trabalhando, seja com atendimento ao público ou não. Porque mesmo que ele não esteja atendendo ao público, mas ele tem que se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então ele precisa dessa proteção, ele precisa da máscara, inclusive para poder se proteger do caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então nós colocamos, inclusive, essa emenda, tem que ser fornecida de forma gratuita, em qualidade e em quantidade. Porque eu tenho recebido, viu, Solange, muitas reclamações de agentes comunitários de saúde que estão recebendo uma máscara descartável para trabalhar 6, 8 horas, trabalhar o dia inteiro. Como é que pode? Ela tem uma durabilidade de 2 horas no máximo, então não tem condições, tem que ser em qualidade e em quantidade. E você ainda tem que trabalhar, colocar a sua vida em risco. Nesse período de pandemia, ainda vai ter que comprar o seu equipamento de proteção, então é importante que as empresas e que o Estado, que os governos, né, que os órgãos possam fornecer em quantidade e em qualidade de forma gratuita para o conjunto desses trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos outro projeto, o 1409, que foi aprovado, inclusive, pela Câmara e pelo Senado, né, e teve algumas alterações que acabou voltando para a Câmara Federal. Nós estamos aguardando analisá-lo de novo, que é o 1409, que trata da questão da testagem, né, que seja prioridade, seja colocado como público prioritário para a testagem os profissionais que estão atuando aí no combate ao Covid-19. Ele passou na Câmara, mas no Senado ele teve alterações, então voltou para a gente poder concluir, e eu espero que ele seja colocado em pauta novamente. Eu quero trazer outro aqui importante, porque ele está um pouco esquecido, mas para a gente, né, que defende a enfermagem, né, os nossos profissionais, que é a jornada de 30 horas, que foi aprovada, inclusive, no Senado e precisa ser aprovada na Câmara Federal. Esse projeto é de 2000, do ano de 2000. Nós estamos hoje em 2020. São 10 anos depois. E precisamos desengavetar esse projeto para que ele possa ser analisado pela Câmara Federal, e a gente tem pressionado muito isso. Dia 12, por exemplo, a gente comemorou o Dia Internacional da Enfermagem. No lugar da gente ter, naquele dia, ter passado a sessão todinha, perdendo o nosso tempo, que no final nem foi votado, a medida provisória 910, que era a medida provisória da grilagem, para dar terra, publicar grileiro, para anistiar criminosos do meio ambiente, que atentaram contra o meio ambiente, cometeram crimes ambientais, e a gente estava discutindo isso. A gente era para estar discutindo as 30 horas da enfermagem. A gente era para estar discutindo esses projetos de lei que têm a ver com a pandemia, que têm a ver com os profissionais da área da saúde. Eu e o companheiro José Ricardo, né, deputado pelo PT, nós apresentamos o projeto de lei 744, 2020, que majora a insalubridade para 40%, para todos os profissionais, né, que trabalhem em instituições, em locais que estejam vinculados ao atendimento de pacientes infectados pelo Covid-19, pelo coronavírus. O EMAR trouxe esse dado importante. Tem lugares que nem em todo canto pode chegar aos 40%, mas chega. Tem canto que tem muita dificuldade, tem locais, municípios, que tem muita dificuldade com essa questão da insalubridade. E o nosso projeto vê que durante a pandemia todos os profissionais possam receber os 40% de insalubridade. Porque 60% dos trabalhadores da enfermagem recebem menos de R$2.000. 60%, menos de R$2.000. Veja a valorização financeira dos nossos profissionais da saúde. Tem outro dado também, que os profissionais da saúde no Brasil são os que mais morrem de Covid-19. A maior taxa do mundo inteiro, superando os Estados Unidos, superando a Espanha e a Itália juntos. Então, veja,
É o mínimo que o Congresso Nacional, mesmo esse Congresso que reconheci no início, que é quem tem feito alguma coisa ainda, que tem mostrado alguma ação, mas nós precisamos ir muito mais além. Então, é o mínimo que o Congresso Nacional pode fazer por esses profissionais que estão na linha de frente, colocando as suas vidas em risco. Não basta usar a tribuna do Congresso Nacional, não basta falar na sessão virtual, elogiando, falando que os profissionais que estão na linha de frente no combate ao Covid-19 são os heróis, são as heroínas. Palavras, como eu tenho dito, vão ao vento. Nós precisamos de concretude, nós precisamos de atitude, nós precisamos de reconhecimento de fato e de direito. E esse é um projeto importante para o conjunto desses trabalhadores e trabalhadoras, e nós temos cobrado constantemente. Infelizmente, não basta só a ação da Câmara Federal, o presidente, inclusive os projetos, como ainda não sancionou, projetos importantes e outros, sanciona, vetando, inclusive, trechos importantes para a população. Ele tem indo de encontro ao processo de isolamento social, que é muito importante o isolamento social, o combate ao Covid-19, não tem uma vacina, o remédio hoje é o isolamento social, e as pessoas, para ficarem isoladas, precisam de condição, precisam de recursos para poder se alimentar, e o presidente vai na contramão de tudo isso. Já caiu o segundo ministro da Saúde, porque vai para ali para cumprir a única tarefa obrigatória, que é de cumprir com as resoluções dos profissionais da área da saúde, dos cientistas, das organizações da área da saúde, e ele vai de contra tudo isso, e ainda tem agredido os profissionais da área da saúde e estimulado os seus seguidores a agredir os profissionais da área da saúde quando protestam, quando lutam pelo seu direito à vida. Nós estamos nessa pandemia lutando pelo direito à vida, não só dos profissionais da área da saúde, mas como de toda a população. E sem os profissionais de saúde, quem vai atender a população na hora que chega a adoecer? Então, nós temos algumas proposituras importantes. Deixo aqui as nossas contribuições dentro do tempo limite. Olha que eu não sou a melhor pessoa para cumprir essa questão de tempo, mas acho que fui fiel no tempo, estou à disposição para o debate, para as perguntas, para a gente continuar dialogando e sempre em defesa de todas as trabalhadoras e os trabalhadores. Deputado, eu agradeço a sua fala, tem muitos elogios aqui a respeito do seu trabalho que o senhor vem desenvolvendo na Câmara dos Deputados. Isso demonstra a qualidade desse debate, né? E como o senhor bem falou, é preciso a gente ter atitude, não somente as falas nas tribunas, né, que são bonitas e lindas, mas realmente, de fato, os profissionais da área de enfermagem precisam ser valorizados. E com relação a essa valorização, eu passo a palavra, então, para Solange, tá, continuando o debate. Solange, contigo. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Quero lembrar que essa live nós estamos fazendo em nome do Fórum Nacional da Enfermagem, né, um fórum que foi constituído em 2012, quando a gente começou a discutir o projeto das 30 horas, como o Fórum Nacional 30 Horas, e hoje ele é chamado Fórum Nacional da Enfermagem, onde a sua composição estão todas as entidades que representam os profissionais da enfermagem em nível nacional. Então, nós temos a ABEM Nacional, Federação Nacional dos Enfermeiros, Conselho Federal de Enfermagem, a ANATEM, que congrega os técnicos e auxiliares de enfermagem, a ENEENF, que é a executiva dos estudantes, a CNTS, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, e a CNTSS, que é Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social. Então, um fórum bastante amplo, em que a gente sempre pauta os nossos debates nas principais lutas dos profissionais da enfermagem. E esse momento, o fórum não poderia ter outro papel, a não ser o papel de debater as questões que envolvem a questão da pandemia, que é o Covid, que está aí, e que os profissionais estão, infelizmente, adoecendo, sendo afastados ou por contaminação confirmada ou por suspeita, e muitos casos, mais de uma centena de casos de pacientes, de profissionais que acabaram falecendo por conta da contaminação pelo Covid-19.
Nós temos trabalhado, enquanto instituição, durante todo o tempo, a questão da falta de equipamentos de proteção individual dos profissionais. As entidades trabalham nas suas bases, através de ação civil pública, dissídio coletivo, denúncias ao Ministério Público do Trabalho, e nós também, em nível nacional, temos trabalhado algumas ações. Ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade enquanto FNE e CNTS, porque o fórum não é uma pessoa jurídica, então tem que ser em nome de entidades, contra o artigo 26 da MP 927, que fala da questão do aumento da jornada de trabalho para os profissionais e que afeta diretamente a enfermagem, porque nós é que fazemos jornada, na grande maioria, jornada 12 por 36, que antigamente era regulamentada via convenção coletiva, e depois da reforma trabalhista, infelizmente, ela passou a ser regulamentada na CLT, né? Não necessitando mais da negociação coletiva para ser instituída. E nesse momento, no momento em que o Brasil vive essa pandemia, que os profissionais já estão sofrendo muito, porque estão com medo de se contaminar, medo de levar contaminação para os seus familiares, né? Para os seus filhos, para a esposa, enfim, para as pessoas com quem eles convivem, a gente consegue ver as condições de trabalho pioradas por conta dessa medida provisória, né? Que coloca que os profissionais poderão fazer jornada além das 12 horas, até 24 horas, não garantindo o mínimo, o intervalo mínimo entre uma jornada e outra, né? O que piora muito a sobrecarga do profissional, diminui a imunidade desse trabalhador, porque a gente sabe que comprovadamente, depois de 6 horas de plantão, o nível de atenção do profissional, ele cai, e o seu nível de imunidade também cai. Então, se depois de 6 horas isso já acontece, imagine depois de um plantão de 12, 15, 18 ou 24 horas seguida. E mais, lembrando que são pessoas que estão à frente do atendimento a pacientes de Covid-19, muitos em assistência de semi-UTI, semi-intensiva ou unidades de terapia intensiva, que já o nível de estresse já é muito alto normalmente. Então, enquanto a gente está debatendo, deputado, o problema do PL 2295, que não são 10 anos, são 20 anos aguardando na Câmara dos Deputados para ser votado, né? 20 anos, esse ano fazem 20 anos, 2 décadas aguardando ser pautado, ser votado, a gente tem jornada aumentada na ponta da assistência, piorando a qualidade. Então, é um contrassenso que a gente vê os parlamentares, vê a sociedade aplaudindo os profissionais de saúde, mas a gente não consegue ver isso em garantias, em cuidados com esses profissionais. Então, eu tenho solicitado a todos os deputados com quem eu tenho contato, em meu nome, em nome do Sindicato dos Enfermeiros, em nome do Fórum Nacional, Fórum Nacional da Enfermagem, que coloquem o nosso projeto na pauta para votação. Nós precisamos votar as 30 horas da enfermagem, né? Que seja para ela ser vetada e depois a gente tentar derrubar o veto, mas precisa votar. O que não pode é continuar um projeto 20 anos sem nenhum desdobramento. Então, eu acho que o parlamento e a sociedade brasileira devem isso para os profissionais de enfermagem. A outra coisa que eu queria dizer em relação à insalubridade, né? Nós estamos vivendo um momento em que os profissionais estão altamente expostos ao Covid-19, um vírus que ninguém sabe de fato quais são as consequências dele, até onde é a contaminação, como de fato se dá essa contaminação. Até hoje existe o debate se o vírus é propagado via aérea ou não, né? Existem estudos que estão chegando agora dos Estados Unidos. Semana passada mesmo eu recebi 2 estudos falando da possibilidade do vírus ser transmitido por via aérea. E nós aqui no Brasil estamos discutindo se vai dar máscara cirúrgica, que nem é equipamento de proteção individual para o trabalhador. Isso é um absurdo. Nós estamos colocando os nossos profissionais para atender paciente na linha de frente, utilizando máscara cirúrgica de péssima qualidade, porque a maior parte das máscaras cirúrgicas que são entregues para os trabalhadores
não tem sequer as especificações que a Anvisa determina, muitas delas é uma única camada, expõe completamente o profissional, e ainda estamos brigando por um equipamento que não é equipamento de proteção, quando na realidade esse profissional, ele deveria minimamente, quando está a menos de 1 metro do paciente, estar utilizando uma máscara PFF2, que é a que dá pelo menos 95% de certeza que ele não vai se contaminar. É óbvio que o fruto vão ser os óbitos e adoecimentos de profissionais. Nós ultrapassamos a Espanha, ultrapassamos a Itália em número de mortes de profissionais de saúde. Então, é preciso que a sociedade brasileira cobre do governo, e é preciso que vocês, parlamentares, cobrem desse governo que está aí, esse desgoverno, para fazer políticas de proteção aos profissionais. E, óbvio, o retorno desse projeto para a Câmara dos Deputados com relação à testagem, ele deve ser pautado o mais rápido possível, porque a testagem preventiva, a testagem em massa dos profissionais de enfermagem, reduz o número de contaminação da sociedade, daqueles que nós atendemos, e o número de contaminação entre nós, profissionais da enfermagem, profissionais da saúde. E vamos lembrar que até o presente momento, a Anvisa, nem o Ministério da Saúde fez nenhuma normativa para orientar as instituições no caso de contaminação de algum dos profissionais. Então, se eu tenho um profissional contaminado na minha equipe, o que eu faço? Eu testo a equipe inteira e afasto, eu testo só aquele que está contaminado e afasto ele, e a equipe eu não faço mais nada. Eu testo a equipe, afasto todo mundo, enfim, não existe uma normativa. Hoje as instituições nesse Brasil enorme, cada um está fazendo da forma como acha que é melhor. Então, você tem casos que o profissional foi contaminado, ele é testado e afastado, mas a equipe que teve contato com ele continua trabalhando normalmente, sem nenhum teste, sem nada. Então, quer dizer, pode ser alguém que esteja contaminado, sem sintomas e transmitindo a doença. Então, nós precisamos cobrar responsabilidades, políticas públicas que defendam os profissionais e que defendam a sociedade brasileira. Estamos vivendo outro ataque. Eu quero aproveitar aqui meu tempo para falar dos nossos ataques que nós temos sofrido constantemente, né? Nós estamos aí com a MP 936, uma medida provisória que, inclusive, o relator é o deputado Orlando Silva. Eu tenho conversado bastante com ele com relação a essa medida provisória, de propor alterações, porque os profissionais que são grupo de risco, aqueles que têm mais de 60 anos, ou que têm comorbidades, estão recebendo dos seus empregadores proposta de suspensão de contrato de trabalho para serem afastados. Meu Deus! Eu sou profissional, estou no grupo de risco e eu quero ser afastado, sim, porque eu não quero estar me contaminando, mas eu quero ser afastado com a minha remuneração. Eu não quero ter um contrato de trabalho suspenso, né? Então, na realidade, essa medida provisória, ela vem prejudicar ainda mais os profissionais. E quero dizer que, por incrível que pareça, grandes instituições do Brasil, como, por exemplo, o Sírio-Libanês, a HCOR, a Einstein, estão utilizando essa medida 936 para reduzir jornada com redução de salário de profissionais que, inclusive, estão na linha de frente. Então, meu Deus, onde nós vamos chegar com as condições dos profissionais da saúde que deveriam ser os mais protegidos, como tem acontecido, inclusive na Argentina, né? Aqui a gente briga para o TST conseguir suspender um artigo da MP 927, que fala da questão do Covid, de como nexo, da obrigatoriedade do nexo causal e tudo mais. E graças a Deus suspendeu. Na Argentina, o governo está dizendo que aqueles que estão na linha de frente têm direito a ser regulamentado como reconhecido como doença ocupacional. Então, nós estamos indo na contramão do mundo em relação à proteção dos profissionais. Esse ano de 2020, que foi determinado pela Organização Mundial da Saúde como ano internacional das enfermeiras e parteiras no mundo, e aqui no Brasil como ano dos profissionais da enfermagem, a gente está vivendo
essa dualidade. Quando a OMS fala que é para proteger os profissionais, que é para colocar mais profissional no mercado de trabalho, porque nós precisamos de pelo menos mais 18 milhões de trabalhadores para cuidar da saúde do mundo, do povo, para atingir a Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio, nós estamos querendo matar os profissionais. É isso que está acontecendo com o nosso desgoverno nesse momento. Então, é preciso a gente tomar outras estratégias, montar outras estratégias e tomar outras ações. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de grandes advogados como o doutor Eymar, precisamos de grandes deputados como o deputado Carlos Vera, Orlando Silva, Mauro Nassif, que tem trabalhado com a gente, o deputado Célio Stuart, que está sempre ajudando a enfermagem, que é o presidente da frente parlamentar mista em defesa da enfermagem, enfim, para nos ajudar nesse momento aí no parlamento, no judiciário, para que a gente consiga garantir o direito dos trabalhadores. Quero concluir dizendo que nós temos um outro debate, que é a questão das normas regulamentadoras. Hoje elas existem, mas nós temos visto aí que o governo está reformulando as normas regulamentadoras. Lembrar que a NR15, no seu anexo 14, é onde caracteriza a questão da contaminação por agentes biológicos, que inclusive é o que garante a nossa insalubridade, está neste momento em xeque. Nós temos um laudo da Fundacentro, um parecer da Fundacentro, elaborado pela Fundacentro, que fala que é preciso revogar o anexo 14 da norma regulamentadora 15. Isso significa acabar com a insalubridade. Quer dizer, se hoje está ruim, isso pode ficar pior ainda. Então, é preciso que os trabalhadores acordem, é preciso que todos nós pensemos em estratégias no próximo período, e é preciso fortalecer a classe trabalhadora, porque da forma como está indo, nós não vamos precisar de 18 milhões de profissionais para cuidar da saúde do povo, nós vamos precisar de muito mais, porque muitos de nós estão tombando na linha de frente da assistência do Covid, com a pandemia, e vão tombar depois por conta do adoecimento, da sobrecarga, por conta da falta de valorização, enfim, por conta de todos os problemas que a enfermagem está enfrentando. Então, é necessário reconhecer o valor da enfermagem, é necessário entender que cuidar dos profissionais da saúde é cuidar da saúde do povo brasileiro, ok? E eu fico por aqui, aberta aí para as perguntas. Obrigada. Bom, Solange, agradeço a participação nessa live, sempre com grande propriedade, né, no assunto. Grande admiração da minha parte pelo seu conhecimento e sua capacidade de liderança. E, inicialmente, eu queria, assim, dizer que a questão da dificuldade que hoje nós estamos enfrentando em defender os profissionais da área de saúde, principalmente da enfermagem, é com relação ao desmonte dos sindicatos, que vem ocorrendo já há algum tempo. E esse desmonte tem dificultado bastante que os sindicatos tenham estrutura para lutar em defesa dos profissionais. Então, seria muito interessante que os profissionais começassem a observar que essa falta de defesa, essa precariedade que nós estamos enfrentando também é fruto da falta de apoio aos sindicatos no Brasil como um todo. E é preciso ter mais esse cuidado, esse carinho com os sindicatos, que são a linha de frente de proteção dos profissionais. Então, aqui eu gostaria de deixar esse nosso manifesto, né, pela defesa dos sindicatos que vem protegendo os profissionais da área de enfermagem, fazendo as suas ações, né, todos os sindicalistas que estão participando dessa live, meu muito obrigado, né, pela participação. Dizer que essa aqui é uma iniciativa do Fórum Nacional da Enfermagem, em comemoração à Semana de Enfermagem, que vai do dia 12 de maio até o dia 20 de maio. Na verdade, nós estamos vivendo o ano da enfermagem, o ano internacional da enfermagem, quando nós deveríamos, como o deputado Carlos Vera bem falou, sermos valorizados, e nossa pauta de debate está sendo discutida com mais afinco no Congresso Nacional, o que, infelizmente, não está sendo feito. Mas, graças a Deus, nós temos grandes deputados que estão na linha de frente, senadores que estão defendendo a enfermagem. Eu gostaria também de colocar aqui a questão que a Solange até comentou, né, e colocar para o grupo aqui para o debate, é a questão do fornecimento inadequado de máscaras cirúrgicas, que não são máscaras cirúrgicas, são máscaras
de uso em gastronomia, máscara de uso em limpeza, mas não são máscaras cirúrgicas. E, além disso, essas máscaras, elas contrariam as notas técnicas do próprio Ministério da Saúde, que determina pelo menos 2 camadas e mais uma camada de filtro, sendo que nós estamos encontrando em diversos estados máscaras com apenas uma camada de TNT, que não protege nada, faz de conta, máscaras com 2 camadas sem o filtro, e máscaras, por exemplo, feitas de qualquer material. Essas máscaras não são nem consideradas máscaras cirúrgicas. Então, eu gostaria também de colocar aqui para o grupo e para o Brasil inteiro a nossa manifestação de repúdio aos governadores e prefeitos que estão comprando máscaras inadequadas por um preço absurdo, quando as máscaras cirúrgicas não são tão caras assim, quanto menos essas máscaras não são nem cirúrgicas, né? Então fica o nosso repúdio aqui a eles. Como a Solange colocou, as máscaras PFF2 que não estão sendo fornecidas aos profissionais, daí o número de mais de 10 mil profissionais, a última estatística que eu peguei já está com bastante tempo, mais de 10 mil profissionais de enfermagem contaminados com a Covid e mais de 100 profissionais de enfermagem que foram a óbito por causa da Covid. E os nossos governantes insistem, têm recurso financeiro, mas insistem em comprar materiais inadequados para a proteção dos nossos profissionais. Parece que é muito melhor comprar um material caro e perder um profissional do que você ter um profissional ali protegido em defesa da sociedade. Então, a gente conclama a sociedade também para sair na defesa dos profissionais. Nós não precisamos só de aplauso e elogios, nós precisamos realmente de proteção e de valorização. Eu tenho algumas perguntas que chegaram aqui para a gente, eu quero filtrar essas perguntas, e uma dessas perguntas que eu faço ao grupo, especialmente ao deputado, é com relação ao projeto de lei 744/2020, que está sendo muito comentado nos grupos da enfermagem. A pergunta é a seguinte, na verdade, uma insegurança que os profissionais estão tendo. Esse projeto de lei, ele vai abranger todos os profissionais da área de enfermagem ou somente aqueles que trabalham nos hospitais? Ou seja, deixando de fora, por exemplo, os profissionais que trabalham na atenção básica. É uma pergunta que me chegou aqui que eu achei bastante interessante para ser colocado. E segundo, como o doutor Eymar bem colocou, esses 40% do projeto de lei vai incidir sobre o salário mínimo ou salário base dos profissionais, só para que a gente possa esclarecer para todos os profissionais da área de enfermagem. Uma outra questão que eu observei também na fala do doutor Carlos Veras, é com relação aos projetos de lei. Alguns colocaram aqui no grupo que por que esses projetos não estão tramitando os outros projetos também. Alguns deles, acredito eu, foram apensados ao projeto de lei 1826. E aí é bom falar também que o deputado Mauro Nazif é o relator do projeto de lei 1826 e que ele deu parecer favorável, emitiu parecer favorável para aprovação, apresentando um projeto substituto, né, onde ele estabeleceu no projeto de lei substituto R$50 mil de seguro de vida para os profissionais que forem a óbito ou sofrerem incapacidade e 10 mil para os menores de 21 anos, até numa proporção mensal até completar a idade de 21 anos. E eu gostaria também que fosse um pouco discutido aqui pelo grupo, se possível, né? Ademais, eu não tenho mais nenhuma pergunta que somente foi falado aqui sobre a questão das 30 horas, mas a Solange bem falou, o deputado também, se quiserem comentar também sobre os projetos de lei, projeto de lei das 30 horas da enfermagem, também reforçar, tá? E com relação à insalubridade, tem uma pergunta aqui interessante para o doutor Eymar, é com relação à questão dos estados e municípios. A gente sabe que a CLT estabelece 10%, 20% e 40%, né, sobre o salário mínimo, mas para os municípios e para os estados, né, que precisam de um estatuto, como é que isso poderia se processar? Porque muitos estados estabeleceram 10% só de salubridade, né? E, por exemplo, o Acre agora teve uma alteração no plano de carreiras, né? Passou para todo mundo que recebe salubridade 5, 10, 15, 20 aqui pelo estatuto, vai passar a receber 200% a mais. Foi uma luta que os sindicatos fizeram aqui no estado do Acre, e o governo acatou, mas não saiu do jeito que a gente queria. Na verdade, a gente queria 40% para todos os profissionais da área de enfermagem do estado do Acre, mas alcançamos 200% a mais, isso que vai incidir sobre a insalubridade, sobre quem recebe salubridade hoje no nosso estado. Então, eu deixo aí, a gente vai iniciar
o debate com relação a essas perguntas, começando pelo doutor Eymar, depois o deputado Carlos Vera e, por último, a Solange. Ok? E depois eu passo para as considerações finais do grupo. Doutor Eymar, o senhor está com a palavra. Tá bom. Do projeto, o Carlos Vera pode falar melhor, mas do que eu já observei no projeto, ele é amplo para todos os profissionais de saúde que estejam vinculados a locais com atendimento de Covid. E assegura os 40% sobre o salário e não sobre o salário mínimo. Pelo menos a leitura que eu fiz do projeto me parece que é isso. O Veras pode explicar depois melhor, né? A questão da insalubridade no regime, nos regimes próprios, nos regimes de servidores municipais e estaduais, sim, isso tem que checar a legislação de cada estado e município para verificar. Agora, vamos lembrar do seguinte, e eu acho que é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos vivendo um período excepcional. E se essa excepcionalidade, na lógica do governo, serve apenas para imediatamente transferir para os bancos trilhões para que eles financiem... Bom, essa excepcionalidade, sobretudo do ponto de vista da saúde, tem que olhar para os profissionais que estão nesse serviço e atuar de forma muito presente e muito forte. Essa questão que eu acho que ela é fundamental, não só para os profissionais que estão envolvidos, mas para toda a sociedade, e nós, sociedade, precisamos nos conscientizar disso, de que o fornecimento de equipamento de proteção adequado, correto, e o tempo de exposição são fundamentais para a qualidade do atendimento para essas próprias pessoas. Quer dizer, não é só para proteger o profissional. Eu acho que a linguagem que a gente tem que conversar com todo mundo e fazer as pessoas entenderem, né, é que isso não protege apenas o profissional, mas protege quem precisa do atendimento do profissional, né? Então, eu quero só lembrar o que foi bastante noticiado, né, do primeiro-ministro do Reino Unido, que quando sai do hospital, ele teve que reconhecer 2 profissionais de enfermagem que cuidaram dele no atendimento e que foram fundamentais para que ele conseguisse sair da UTI, né? Isso parece uma coisa distante de nós, mas não é, né? Todos nós estamos sujeitos ao vírus e, portanto, todos nós estamos sujeitos como disse a Solange, a uma doença que ainda não há sobre ela um conhecimento total, né? Muito menos tratamento. Agora, nós seremos, caso tenhamos necessidade hospitalar, nós seremos atendidos por esses profissionais. Então, esses profissionais têm que estar íntegros, esses profissionais têm que estar atuando, esses profissionais têm que estar em condições psicológicas e econômicas de atender, e é disso que se trata, né? Então, esses 2 temas são muito importantes. Eu acho que nós temos que fazer uma comunicação assertiva com a população, com os prefeitos, com os governadores e com o Congresso Nacional. De fato, não é um governo que esteja preparado, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, da equipe econômica, para tratar desses temas, porque a lógica que eles vinham trabalhando era outra. É preciso que a gente compreenda isso. A lógica era do desmonte do Estado, do desmonte do SUS, da privatização dos serviços. Quer dizer, a reconversão que a gente fala, né, da indústria é também a reconversão da política. Nós temos que nos jogar nesse debate, né? Porque quando se fala, por exemplo, e as máscaras? Bom, nós vamos descobrir que os equipamentos, os aparelhos de ar, né, os aparelhos para são produzidos na China. E, portanto, isso lembra o quê? A nossa discussão sobre os problemas das terceirizações, né? Os equipamentos de proteção, a mesma coisa. Quer dizer, nós devíamos estar discutindo com a indústria brasileira para que ela produza equipamentos adequados nesse momento
ao invés de ficar nessa discussão pontual sobre qual. Então, aqui nós temos que lembrar que é um problema de sistema e que nós todos vamos ter que nos conscientizar sobre ele e pressionar, né? Eu me lembro o seguinte, eu fui há muito tempo numa atividade da OIT em Portugal, e exatamente na área de saúde, nos hospitais, para negociação coletiva. Acompanhamos algumas negociações. E vimos ali o quê? A importância de se ter nos locais de trabalho comitês sindicais que discutam as soluções, porque ali é onde se conhece a realidade daqueles setores. Agora, além dos locais de trabalho, também há o problema na cidade, no município, no estado, e onde houver, cada vez mais é necessário isso, participação sindical para a resolução desses problemas, melhor esses problemas serão resolvidos. Né? Porque quem conhece a realidade daqueles setores é quem está envolvido naquele setor. Né? Então, para nós, população, é muito importante que os profissionais nos digam o que está acontecendo, porque se depender da grande imprensa, a gente não fica sabendo exatamente o que acontece, né? E esse absenteísmo, por exemplo, eu estava lendo uma matéria sobre os Estados Unidos, foi um dos fatores em Nova York, por exemplo, para que lá se chegasse a uma situação de descontrole em um determinado momento, porque muitos profissionais foram atingidos e não conseguiram voltar para o trabalho. Né? Houve falta não houve falta só de equipamento, houve falta de profissional, né? Para atender essas pessoas. Então, esses temas estão interligados. Eu quero encerrar dizendo, esses temas estão interligados. Câmaras municipais, prefeitos e a sociedade local, governadores de estado, os seus secretários e a Câmara Federal, quer dizer, o Senado Federal, o Congresso Nacional, uma das questões que tem sempre falado tem necessidade de uma articulação que proteja os profissionais, que entregue os equipamentos e que remunere adequadamente. A depender do ministro da Economia, não vai ter, porque ele já disse, inclusive, o seguinte, não é hora de ninguém ficar pedindo aumento. Ninguém está pedindo aumento. É importante entender as diferenças. Né? Aqui nós estamos falando de profissionais que estão atuando numa área de muita pressão, né? Que precisam ter a sua proteção adequada. Os equipamentos têm que chegar nos locais, os equipamentos têm que chegar de forma adequada e que eles sejam, de fato, equipamentos que tenham certificação e, portanto, se não tem produção, tem que fazer a produção, tem que discutir com a área da indústria a produção, né? Tem que discutir com a logística a entrega desses equipamentos e tem que remunerar, porque a remuneração, nesse caso, ela não é meramente pedido de aumento. Aqui nós estamos falando, como eu disse, de um adicional que está relacionado a uma exposição de determinados profissionais a um risco adicional. Quem negar esse risco adicional não está vivendo a realidade, né, do mundo. Então, eu acho que a coordenação desse sistema, digamos, inclusive do diálogo com estados, municípios e com o Congresso e com o Judiciário, inclusive, né, ela é fundamental. Eu sei que a Solange, depois, no final, a gente pode falar, tem produzido aí uma série de materiais também para que a população, porque a conversa não é só com seus profissionais, hoje tem que conversar conosco, com quem não é, né, da área, que precisa entender o que está acontecendo para, inclusive, se posicionar, falar com seu deputado, enfim. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito, doutor Eymar, agradeço. Passa a palavra agora ao deputado Carlos Veras. Bom, eu acho que o nosso amigo, o professor Eymar, respondeu bem sobre a pergunta, melhor do que eu, viu Eymar? Como eu falei no início, tá bem didático, né? Adicional de insalubridade no percentual de 40% a todo trabalhador e trabalhadora da saúde cujas instituições em que trabalhe estejam vinculadas ao atendimento de pacientes infectados pelo Covid-19 coronavírus. Eu entendo que todos os profissionais estão dentro. Inclusive, essa é a nossa intenção. Inclusive, que os 40% seja sobre o salário base. Essa é a nossa intenção no projeto.
O PT já pediu urgência, nós já pedimos urgência no projeto. Ele vai, claro, depende do presidente Rodrigo Maia, quando ele for a plenário, vai ser indicado um relator. Então, essa é uma propositura inicial que está sujeita a alterações, a ajustes, né? A gente pode aperfeiçoar. Então, o Fórum de Enfermagem, os sindicatos podem discutir, pegar o projeto, ler e achar que onde cabe uma emenda, um ajuste de redação para tornar melhor, mas, claro, pode mandar que a gente vai estar discutindo com o relator quando ele for designado para poder ajustar. Então, o projeto está também para ser aperfeiçoado. A gente fica triste quando eles pioram o projeto, quando eles retiram o que está de bom, mas para colocar algo a mais para poder contemplar e deixar mais claro o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, para a gente é essencial. Lembrar que a pressão dos trabalhadores e trabalhadoras sobre o parlamento é muito importante. É importante que procure os líderes partidários nos seus estados, porque por ser, inclusive, as sessões remotas, no colégio dos líderes, quando eles se reúnem, eles decidem quais são os projetos que vão ser apreciados. Então, só a gente do PT, da esquerda, ficar cobrando e pedindo para esse projeto para pauta é insuficiente, porque nós somos minoria. Nós temos em torno de 130 parlamentares. É insuficiente, nós precisaríamos pelo menos de 257 para poder aprovar ou reprovar alguma coisa. Infelizmente, os trabalhadores e trabalhadoras, na hora de conceder o seu voto, muitas vezes votam no candidato do patrão ou por outros motivos. E hoje nos leva a essa consequência de não ter maioria para aprovar projetos de interesse dos trabalhadores, como o capital tem. Quando é uma proposta para beneficiar os bancos, os banqueiros, o grande capital, ela é aprovada no estalo do dedo. É muito rápido. Eles têm maioria, têm força para imprimir, então a gente precisa de uma bancada dos trabalhadores maior, mais ampla no Congresso Nacional para poder aprovar os projetos de lei que sejam de interesse da maioria da sociedade, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa pressão é muito importante junto aos deputados e deputadas. Outra pergunta que foi feita, eu relatei aqui os projetos que eu considero como prioritários e que eu trouxe para cá para a gente dar uma conversada sobre eles. Mas tem muitas proposituras, tem muitas iniciativas que vão ser apensados uns aos outros. Tá? Cada projeto desse, quando vai a pauta que designa o relator, que vai ser apreciado, outros projetos são apensados a eles e a gente vai fazendo o debate. Por isso é importante a nossa mobilização. Dizer, Solange, realmente são 20 anos, eu errei na conta, 2000 para 2020, é uma conta simples do primário. 20 anos que está parado no Congresso esse projeto das 30 horas da enfermagem. Nós temos que aproveitar essa semana, tem que ter um projeto para a enfermagem, tem que ter um projeto para esses trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos até o dia 20 ainda para estar apelando. Amanhã eu vou tentar de novo, apelando com o presidente que possa aprovar um projeto de lei para o conjunto desses profissionais. Né? Relembrando que o nosso projeto de lei, o 744, o PT já pediu o regime de urgência, está na mão do presidente Rodrigo Maia, e a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras é fundamental para a gente poder fazer com que ele seja votado. E lembrando novamente, a jornada de trabalho do conjunto desses profissionais está muito grande, tem um dado, inclusive, que 38,7% dos profissionais estão com uma carga horária superior a 41 horas. Veja, 38,7%, é mais de 30%, está tendo uma carga horária acima de 41 horas semanais. Então, nós precisamos cuidar dos nossos profissionais. Porque se eles continuarem adoecendo do jeito que está, com os dados do Brasil acima do mundo inteiro, número de mortes, inclusive de vítimas do Covid-19, como é que vai ficar a situação do nosso país? Então, para cuidar da saúde da população, nós temos que cuidar da saúde de quem cuida da nossa saúde. Isso é básico, né? É básico, elementar. Então, é importante a pressão de quem é da área e de quem não é.
de quem apoia, de quem reconhece o trabalho valioso desses profissionais. Todos têm que se mobilizar, o Brasil inteiro, tem que bater palma na janela, na varanda, no terreiro, tem que elogiar, tem que reconhecer, mas tem que pressionar. Porque se não pressionar o parlamento, a gente vai ficar apenas no reconhecimento teórico e não no prático. Agradeço a fala do deputado e passo agora a palavra à Solange para que ela continue o debate. Bom, eu quero dizer que, assim, nós, como representantes do Fórum Nacional da Enfermagem, temos tentado fazer audiência pública com o deputado Rodrigo Maia, né? No último período, a gente tinha proposto, inclusive, para essa semana, Semana da Enfermagem, várias atividades para estar de corpo e alma lá na Câmara, fazendo pressão, só que, infelizmente, por conta da pandemia, tudo acabou se desarticulando. Mas eu tenho feito apelo constante aos profissionais que é necessário que a gente faça a mesma mobilização via remota, né? Vamos utilizar as redes sociais, Twitter, e-mail dos deputados, enfim, tentar pressionar de todas as formas, não só os líderes partidários, deputados que são do nosso estado, mas também o presidente da casa, para colocar o nosso projeto, né, o 2295, na ordem do dia para ser votado, porque regime de urgência, ele já está, desde 2012, ele já está em regime de urgência. Eu não consigo entender, viu, deputado, que urgência é essa que tem no Congresso, que é uma urgência que, se fosse na enfermagem, o paciente já tinha morrido há muito tempo. Porque, olha, 12 anos de regime de urgência, eu vou te falar, é brincadeira isso. E é o que está acontecendo hoje com os nossos profissionais, né? 12 anos de regime de urgência e hoje, pelo Observatório da Enfermagem, nós temos lá 14.987 profissionais da enfermagem afastados, né, com suspeita, alguns confirmados, 8 com suspeita, e comprovadas 116 mortes, e isso nós estamos falando só de profissionais da enfermagem, nós não estamos falando de médico, fisioterapeuta, nutricionista, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, os coveiros que estão na linha de frente, né, que é o pessoal que trabalha nos cemitérios, que também estão morrendo, e lembrar que esses números são números subnotificados, porque nós não temos teste, as pessoas não estão sendo testadas, não só os profissionais, como a população como um todo, e hoje nós trabalhamos com números que não são verdadeiros, né, subnotificados, que podem ser muito mais, né, dizem aí alguns estudos, que pelo menos 50% a mais do que está aí, pode já ter de casos de mortes que não foram testados, ou foram testados, mas estão aguardando o resultado. Ou seja, uma subnotificação enorme que faz com que as pessoas, né, fiquem achando que nós estamos vivendo só uma gripezinha, como diz o senhor presidente, né? Ou que mortes serão, né? Vamos ter morte, mas não são tantas mortes, são só algumas mortes, né? Tratando a vida da população como uma coisa que não tem valia. E temos que lembrar que isso acaba trazendo esse debate para dentro da sociedade, porque se você não apresenta de fato os números existentes, não consegue comprovar qual é o número real de adoecidos e mortes pela pandemia, você passa a ideia de que de fato, talvez a coisa não seja tão grave, apesar que eu acho que os números que já existem são de uma gravidade enorme, mas tem gente que continua não considerando o isolamento social como a principal forma de tentar barrar essa contaminação, continua saindo sem máscara para a rua, continua repercutindo esse discurso da gripezinha, né, instigado pelo nosso não, porque não é meu, eu sempre digo isso, pelo presidente do Brasil, né? Ele é presidente do Brasil, não é meu presidente, mas infelizmente está lá como presidente do Brasil. E nós precisamos cobrar estratégias mais duras, né? Perdemos o ministro, saiu Mandetta, entrou
o Taixe, agora o Taixe saiu, entra um interino. Bom, não é possível que numa pandemia o Ministério da Saúde vá à deriva do jeito que vai. E eu acho que o Congresso tem um papel importante nisso, né? Nós precisamos debater qual é o papel do Congresso. Nós, trabalhadores, nós, sociedade, precisamos debater qual é o papel do Congresso nesse momento. No momento em que a estratégia de combate à pandemia tem que ser retomada. É preciso saber, de fato, quais são os casos que estão acontecendo. É preciso... Eu vi aqui no chat alguém comentando, mas o dinheiro está vindo do governo federal para o governo estadual e município. Vocês não podem falar que o governo federal não está fazendo a parte dele. Não basta dar dinheiro, é preciso ter estratégia, é preciso fiscalizar a aplicação desse dinheiro, é preciso saber se os municípios estão, de fato, utilizando para que né? Enfim, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Eu queria dizer que nós temos um papel como Fórum Nacional extremamente importante. Tenho cobrado dos deputados que estão à frente das nossas frentes parlamentares uma audiência que seja virtual com o Rodrigo Maia, entre o Rodrigo Maia e as entidades da enfermagem, para a gente dizer o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo e cobrar dele que paute os nossos projetos, que paute o projeto do 744, que fala da insalubridade, que paute o 2295, que é o projeto da jornada de trabalho da enfermagem. Nós precisamos debater isso, precisamos discutir isso. Então, deputado Carlos Vera, fica aí meu pedido para o senhor ajudar a gente, ver se é possível ou não, debater com o líder do partido, com líderes de outros partidos, né? A possibilidade de nós termos uma audiência virtual com o presidente da casa, Rodrigo Maia, para que as entidades da enfermagem estão querendo conversar com o parlamento sobre as nossas necessidades, as nossas angústias, e queremos ver o que é possível construir para defender os nossos trabalhadores, inclusive pautando esses projetos. Eu vi também no chat o pessoal falando da questão da insalubridade no serviço público, né, que é diferente do setor privado. No setor privado, nós ainda estamos com essa história temos, por enquanto, as NRs que ajudam e tal, e tem a insalubridade que a gente vem debatendo muito, inclusive via acordos coletivos, viu, doutor Eymar? Para determinar via acordos coletivos as insalubridades e determinar local, grau e tudo mais. Mas um debate extremamente difícil, porque o senhor sabe, os empregadores são resistentes, principalmente os empregadores do setor privado, por incrível que pareça, eles são mais resistentes do que o pessoal dos filantrópicos. E é óbvio que esses acordos com essas últimas medidas do governo, né, que pode fazer acordo individual, eles estão sempre tentando fazer acordo individual com os trabalhadores. E a gente tem puxado para os acordos coletivos. Enfim, temos tentado negociar a insalubridade via acordo coletivo nos vários estados. Mas para o setor público não existe normatização, né, da questão da insalubridade. Eu queria só que o senhor tocasse um pouquinho nesse assunto quando for fazer as suas considerações finais, porque acabou a rodada de pergunta e resposta, e era para eu ter feito, eu acabei me esquecendo de falar disso. Como que os trabalhadores do setor público, que são servidores, podem lutar para ter também a sua insalubridade? Na grande maioria dos estados, o que a gente tem visto, o Estado pagando 10% só de insalubridade de forma linear para todos os setores. Então, os trabalhadores ficam aí mais expostos ainda. E se é possível construir aí para o deputado algum projeto, não só para esse tempo de pandemia, mas que fale de insalubridade fora do tempo de... para a gente não ficar sempre tentando... sempre tentando defender, né, como é o caso das normas regulamentadoras. Por que a gente não pode colocar a questão da insalubridade em projeto de lei, em vez de continuar com norma regulamentadora e, de fato, acabar com essa história do debate, permanece, não permanece, é válido, não é, enfim, pensar nessa possibilidade.
Eu fico por aqui, tem muita coisa para falar, mas assim, acho que o principal era isso. Muito obrigada. Solange, obrigado pela fala. E considerando o tempo que está já se esvaindo, né, vamos passar as considerações finais, começando pelo doutor Eymar aí, que pode fazer suas considerações finais e agradecimentos. Bom, na consideração final, vou então falar rapidamente dessa questão que a Solange provocou agora. E, sim, o que acontece é o seguinte, a legislação trabalhista é competência da Câmara, do Congresso Nacional, né? Só que ela só atinge, de fato, os trabalhadores vinculados à CLT. Então, quem tem vinculação com o CLT tem na legislação federal a garantia. Servidores públicos da administração direta, né? Servidores públicos ou das autarquias, enfim, estão vinculados à legislação estadual e municipal, dependendo da esfera. E nós temos um problema federativo nessa questão da legislação. Uma legislação excepcional poderia cuidar desta questão, num momento de excepcionalidade, ou seja, para este momento, é possível construir uma legislação, como tem sido construídas várias legislações, que dê conta deste momento, em período em que nós estamos em pandemia e com uma calamidade pública, você pode ter uma legislação que contemple essas esferas e, portanto, resolva de alguma forma. Tem várias possibilidades, inclusive com essas transferências de valores para estados e municípios, enfim, a própria criação do benefício emergencial para os trabalhadores, que é pago pelo seguro-desemprego. Então, tem formas de resolver para o período. Fora do período, em estado normal, aí nós teremos que voltar a pensar que os estados e municípios têm que regulamentar, sim, né? Ele pode levar em consideração a legislação nacional, que é muito boa do ponto de vista do que está nas NRs, mas tem que haver uma pressão sobre estados e municípios para que eles regulamentem, né? Nos períodos fora, digamos assim, desse período excepcional. Então, com relação a servidor público propriamente, esse é um ponto que merece destaque nas legislações próprias, né? Para os períodos normais. E nós temos uma legislação federal que pode ser e deve ser utilizada para isso, como referência para as regulamentações, né? Bom, então eu quero agradecer, por fim, a participação aqui. Quero só fazer uma referência, lembrar uma coisinha para nós todos. Não sei se todo mundo aqui lembra, quando teve aquele apagão aéreo, e que eu dizia, esse apagão aéreo ele vai ser resolvido logo, porque deputado, empresário, todo mundo anda de avião, né? E o problema da saúde e da educação, às vezes fica relegado, porque esses formadores de opinião e essa elite, digamos assim, brasileira, nem passa perto de um hospital público ou e vai no hospital de linha ou de primeira linha quando tem necessidade, e acha que é assim para o resto do povo. Eu acho que esse é um bom momento em que todas essas coisas vieram à tona, né? Nós todos estamos nos confrontando com a realidade brasileira e, portanto, o tema do trabalho, da saúde, da educação, eles vêm com muita força e nós temos que aproveitar esse momento para colocar essas questões visíveis para todos nós. Se eu preciso de um hospital, ou se alguém da minha família precisa de um hospital, hoje, na pandemia, quem vai cuidar de nós são esses profissionais. E, em especial, a enfermagem, porque quem já precisou de um hospital sabe disso. Não tem nem acompanhante nesse período para as pessoas estarão nos hospitais sendo atendidas por estes profissionais, né? Então, a valorização desses profissionais, assim como a valorização, né, de quem traz coisas na sua casa com delivery, que são situações distintas, mas que, ao mesmo tempo, eu quero dizer, aquelas são colocadas na nossa cara, né, de problemas que nós precisamos enfrentar enquanto sociedade, é obrigação de todos nós. Então, parabéns aí aos profissionais que estão mais diretamente ligados, e eu acho que nós, como sociedade, que temos que nos conscientizar para ajudar na regulamentação desse trabalho, porque é fundamental para todos nós, é fundamental para a sociedade, não só para eles. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Passando a palavra agora ao deputado Carlos Veras.
vamos lá. Teve uma pergunta, eu acabei não respondendo, respondi rapidamente, que era sobre os projetos de lei apensados, né, ao PL 1826. São 11 projetos de lei apensados, né? Tem o 1906-2020, o 2007-2020, o 2080-2020, o 2186 de 2020, o 2298-2020, o 2648-2020, o 2000 de 2020, o 2055-2020, o 1967-2020, o 2200-2020 e o 2339-2020. Então, todos apensados, só para não ficar sem responder a ninguém. Quanto a Solange, a disponibilidade para ajudar junto ao presidente Rodrigo Maia, a gente tem toda a disposição e vamos conversar com ele também para poder fazer essa reunião virtual com os profissionais da área da saúde, com os profissionais da enfermagem, com o conselho, vamos ajudar. Orlando Silva é um bom canal, ele tem uma boa relação também com o presidente Rodrigo Maia, pode nos ajudar muito nesse debate. Quanto ao projeto de lei permanente, a gente está à disposição, a gente pode sentar para discutir, para construir junto. Acho que o doutor Eymar tem muito a contribuir nessa propositura, a gente está à disposição para ajudar. Lembrar que o Sistema Único de Saúde hoje passa a ser reconhecido pela população brasileira mediante a pandemia que estamos vivenciando. Lembrem-se da emenda constitucional 95, que congelou os investimentos em saúde e seguridade social por 20 anos. Por 20 anos. Foi preciso uma pandemia para a população reconhecer o valor que tem um sistema único de saúde. Porque o tempo todo, tanto no desgoverno do Temer como do Bolsonaro, que é a mesma coisa, farinha do mesmo saco, trabalharam para desmontar o sistema único de saúde. Essa história que tem dinheiro do governo federal para os estados não é bem assim. Tem muita fake news. O que chega é a contra-gota. Tá? Aprovamos o projeto de lei do Senado, que modificou, inclusive, o que tinha sido aprovado na Câmara, que era o antigo Plano Mansueto, projeto de lei 149, que tratava da recuperação das perdas referente a ICMS e ISS, entendeu? De recomposição das perdas, era claro, era apenas para isso. O Senado prejudicou e apresentou o PL 39, através de uma chantagem do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes, com o Congresso Nacional, impondo uma contrapartida. Uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Congelamento do salário dos servidores públicos, até dezembro de 2021. Mesmo com a chantagem, passou. Eu votei contrário, como um voto de repúdio à chantagem, como um voto de protesto e de solidariedade aos servidores públicos. Porque eu só teria condições de votar favorável se a gente tivesse construído um acordo com os líderes da maioria para derrubar o artigo 8º que tratava, inclusive, do congelamento do salário dos servidores públicos. Isso não foi possível. Então, foi um voto de protesto. Mas esse projeto foi aprovado sobre chantagem do governo Bolsonaro, dizendo que, se ele fosse aprovado, rapidamente ele ia ser sancionado e o recurso ia ser liberado. Trata-se de 125 bilhões para os estados e municípios, em 4 parcelas de 60 bi. O projeto não foi sancionado. Cadê o dinheiro do governo federal? É bom lembrar que estados e municípios não podem emitir títulos, não podem colocar recursos novos. Quem pode é o governo federal. E o Congresso Nacional deu todas as condições, inclusive com a PEC da guerra. O Supremo Tribunal Federal também. Ele pode usar o recurso dos 350 bilhões de dólares que está nas reservas internacionais, ele pode emitir títulos novos, ele pode parar de pagar os juros aos banqueiros. Ele tem todas as condições. Agora, não coloca. Quem está fazendo alguma coisa para enfrentar o Covid-19, com todas as dificuldades, são os prefeitos e os governadores. São os municípios e estados. Porque o governo federal, a única coisa que ele está fazendo é orientar a população a sair de casa. É se contaminar. Porque ele não tem apego nenhum pela vida. Então, essa história que o dinheiro do governo federal está indo, o que está indo é a contra-gota. Das emendas parlamentares, inclusive. É o dinheiro que está chegando nos estados. Aqui em Pernambuco, das minhas emendas parlamentares, eu coloquei 11 milhões para a área da saúde, para o enfrentamento ao Covid-19. É o que está saindo. Porque de recurso novo do governo federal, pouquíssimo, ou quase nenhum.
Ele precisa cumprir com a palavra dele, mesmo que ele tenha conseguido a aprovação desse projeto sobre chantagem, porque o projeto do Congresso Nacional 149 era muito melhor e não cobrava contrapartida nem sacrifício dos servidores públicos. Então é bom deixar claro para que as fake news não acabem tomando conta da informação e levando contra a informação e criminalizando a política e criminalizando as ações boas de combate ao Covid-19. Por fim, agradecer esse momento de participar junto com você, Jefferson, doutor Eymar, com Solange, e deixar aqui meu apelo final. Para quem apoia os profissionais da enfermagem e para quem é profissional da enfermagem, mobilizem-se de forma virtual. Pressione cada deputado, cada deputada do seu estado, cada líder, cada liderança dos partidos e que tem da bancada no seu estado. Pressione para que projetos que verdadeiramente combatem e que tratam da pandemia seja votado, para que não venham aquelas pautas estranhas ao combate ao Covid-19. Pressione, porque com a pressão de vocês, através das redes sociais, que é o que nos cabe no momento, a gente vai conseguir superar essa pandemia e vai conseguir fazer esse projeto ser votado. Muito obrigado a todos e a todas, aqueles que nos acompanham. Fiquem em casa, se tiver que sair, use a máscara, porque ela salva a vida. Um grande abraço a todos vocês. Solange, agora, para a gente encerrar. Eu queria começar as minhas considerações finais falando que nós esperamos, né, utilizar esse espaço para quem está nos assistindo, que não é profissional da enfermagem, que faz parte da sociedade, para entender que o profissional ele está na linha de frente, ele é importante. Sem profissional da saúde, sem enfermeiro, sem técnico, sem auxiliar, não existe sistema de saúde. Nós somos a base de sustentação do setor público e do setor privado. Então, não importa onde o profissional está, se é público ou privado, ele é, sim, a base de sustentação. Lembrando que a enfermagem é a única categoria que permanece 365 dias por ano, 24 horas por dia, ao lado do paciente. Somos nós, não tem outra categoria que faça isso. Então, nós somos importantes para o sistema, somos importantes para a saúde da população brasileira. Então, por favor, não tratem os profissionais de enfermagem quando vocês encontrarem eles na rua de forma discriminatória, porque nós temos sofrido, temos visto muitos casos de profissionais. Aqui em São Paulo, alguns foram agredidos no metrô porque estavam vestindo branco, outros foram proibidos de entrar em locais como confeitaria, porque estavam de branco, enfim, várias atitudes discriminatórias, né? Houve o caso aí que aconteceu em Brasília, da agressão que as pessoas que estavam lá fizeram com os profissionais de enfermagem. Nós queremos ser tratados com respeito, nós queremos ser vistos, nós queremos ser valorizados e nós queremos ter o nosso trabalho reconhecido. Não adianta a gente continuar sendo aplaudido se nós não tivermos o reconhecimento da população brasileira. E em todos os âmbitos, em municipal, estadual, federal, em todos os lugares, é preciso entender que o profissional da enfermagem, ele é, sim, o profissional que está na frente da assistência e que precisa, nesse momento, ter todo o seu reconhecimento. Quero aproveitar também esse momento para convidar meus companheiros de profissão, né, os enfermeiros, técnicos, auxiliares, quem está na equipe, para mandar e-mail para os deputados, dizendo, para colocar o nosso projeto das 30 horas na pauta, para colocar o projeto 744, que é da insalubridade, na pauta, para colocar o projeto que retornou do Senado, que fala da testagem, na pauta. Gente, vamos fazer pressão. Somente com a pressão a gente consegue resolver, fazer com que esses projetos sejam colocados na pauta de votação, na ordem do dia para ser votado. Estão votando tanta coisa, vamos votar coisa que é importante para os profissionais da saúde também, os profissionais de enfermagem. Mas para isso, a gente tem que fazer essa pressão, ela é fundamental. E quero dizer que peça ao seu pai, ao seu irmão, irmã, enfim, a todos os familiares que ajude também a pressionar. Porque isso não é uma tarefa só do profissional da enfermagem, porque quando a gente pede essa valorização, a gente está entendendo
que isso volta para a sociedade como forma de uma assistência com qualidade, como forma de profissionais que vão estar dando uma assistência com condições de trabalho, com mais qualidade, enfim. Isso retorna para a sociedade em trabalho, em assistência prestada pelos profissionais. Então, vamos investir, vamos envolver toda a sociedade nessas lutas da enfermagem e pedir para os nossos familiares, os nossos amigos também mandarem e-mail para os deputados, para que coloquem o nosso projeto na pauta de votação, e principalmente para o presidente da casa, Rodrigo Maia, porque, afinal de contas, quem constrói a pauta é ele. Então, ele é o principal responsável para colocar o nosso projeto aí na pauta. Então, vamos fazer essa pressão. E quero concluir dizendo que nós, profissionais da enfermagem, queremos ser reconhecidos. Nós precisamos ser valorizados. Estamos morrendo na linha de frente, estamos adoecendo e sem proteção. Muitos profissionais se afastando por adoecimento psíquico. Nós temos uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela Internacional de Serviços Públicos, que chama Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidos Salvam Vidas, e uma das coisas que essa pesquisa detectou é que muitos profissionais, mais de 60% dos profissionais que estão na linha de frente, estão com sofrimento psíquico, estão passando por algum sofrimento psíquico. Ou seja, nós precisamos proteger urgentemente os profissionais da enfermagem. E para isso eu conto com cada uma que faz parte da sociedade brasileira. Então, venha junto com a gente, proteja o profissional, porque proteger o profissional de enfermagem é proteger a vida. Use máscara, fique em casa e juntos, com certeza, vamos conseguir passar essa fase, essa pandemia. Meu abraço e meu muito obrigada. Bom, pessoal, queria agradecer a todos os participantes. Foi um prazer enorme estar coordenando essa seleta equipe, né? Dizer ao deputado aí, parabéns pelo seu trabalho, deputado, à frente aí da Câmara dos Deputados, na luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente da área de saúde, principalmente lutando por esse projeto de lei da insalubridade, que vai beneficiar milhares de profissionais da área de saúde. Continue firme e forte, o senhor é o deputado realmente que hoje representa a classe trabalhadora da área de saúde. Ao nosso colega advogado, doutor Eimar, pela luta de décadas na área sindical, brigando pelos trabalhadores, pela humanização do trabalho, a gente só tem a agradecer pelo seu conhecimento, por tudo que o senhor tem feito pelos trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde também, porque eu sei que o senhor representa, enquanto escritório de advocacia, vários trabalhadores da área de saúde. E a nossa companheira Solange, que é incansável na luta, nada detém ela, né? Parabéns, Solange, pela luta aí em São Paulo. Sei que é árdua, é um estado muito grande, é um estado que hoje merece uma deputada que, se Deus quiser, seria uma deputada da área de enfermagem como você, né? Nós estamos precisando em São Paulo de uma deputada da área da enfermagem, né? Muito obrigado a todos vocês por terem participado, aceitado o convite de participação dessa live, viu? A todos os profissionais da área de enfermagem, sindicalistas que participaram desse momento, né? Agradecer a equipe técnica do COFEM, que nos permitiu, do início ao fim, fazer essa live sem interrupções, sem problemas técnicos nenhum. Então, de parabéns à equipe técnica do COFEM, ao presidente do COFEM por ter liberado espaço para a gente, doutor Manuel Carlos Neri, a todas as entidades que compõem o Fórum Nacional de Enfermagem por terem divulgado essa atividade, por estarem participando ativamente na luta em defesa dos profissionais da área de enfermagem no Brasil. Por fim, parabenizar os enfermeiros do Brasil inteiro pelo dia 12 de maio que passou, que foi o dia do enfermeiro, e daqui a 2 dias, parabenizar todos os técnicos auxiliares de enfermagem, porque dia 20 de maio é o dia do auxiliar e técnico de enfermagem. Então, meus agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado. Essa live foi muito boa, muito esclarecedora, e eu espero contar com vocês em outros momentos. E convidar todos os profissionais a participar da próxima live, que é dia 22, às 15 horas, que vai tratar sobre o valor, valorizar a enfermagem e valorizar a vida, com o deputado Célio Sturdi, com o presidente, um dos membros da CNTS, né, com o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Manuel Neri,
e com o relator do projeto 18, deixa eu até ver aqui o número do projeto, 1826, que é o deputado Mauro Nazif. Então, aguardo vocês na próxima live. Obrigado, pessoal, aí, por terem participado, e até a próxima. Agradeço a todos. Valeu!